Então vamos lá, sétimo ano. Nós vamos falar sobre o processo de industrialização, né, no Brasil, as crises mundiais que afetaram conjunto com a industrialização, o primeiro impulso da industrialização, o segundo impulso e como está a indústria brasileira nos dias de hoje, tá? A gente vai fragmentar, tentar fazer fragmento de 2 vídeos para fazer um resumão sobre isso aí. Aí é aquele resumão no qual você está estudando, está assistindo a aula do colégio, tem um material que ele está mais desmiuçado e a tia faz aquele resumão, então você faz no teu material e acompanha aqui o da tia. Tem dúvida, depois coloca lá no grupo qual é a dúvida, tá? Então, quando a gente fala de processo de industrialização, a gente vai direto para as guerras, né? Para as guerras mundiais que tem a ver com isso aí. Então, diversos países, vamos voltando, como Argentina, México e Brasil, eles iniciaram, tá, o processo de industrialização a partir do século, da segunda metade do século XX, tá? Por quê? Na verdade, o início do processo no Brasil, ele começou a ocorrer nas décadas de 30, que foi os momentos de crise que teve após a década de 29, a partir de 29, a crise começou a ocasionar falência nos produtores de café, né? A produção de café começou a declinar, e aí o Brasil, quando a gente fala de industrialização no Brasil, a gente ressalta todo aquele processo, na verdade em nível nacional, né? Que a determinada região se desenvolveu, né, que foi a região sudeste que veio se desenvolver. E aí, nesse período, o processo de industrialização estava vinculado à produção de café, né? O carro-chefe da época era o café. E as capitais que vinha derivados dela, né, que tinha os derivados dessa produção. Só que no final do século XIX, bem nas primeiras décadas do século XX, o café ele teve uma importância muito grande na economia nossa, na economia do Brasil. Por quê? Praticamente ele era o único no produto brasileiro de exportação. Então, o café era um manda-chuva dentro aqui do Brasil, ele exportava, tá? Então, ele era praticamente ele. Então, o cultivo dessa cultura começou a ser desenvolvido, principalmente em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro, no Espírito Santo e em alguns lugares de Minas Gerais. Mas aí o que aconteceu? A crise que atingiu, depois que veio a crise, que atingiu diretamente os cafeicultores, quem produzia, né, plantava, colhia os cafés, eles buscaram novas alternativas de produção, né, porque já não estava dando muito mais certo o café. Após essa crise, eles começaram a ter novas alternativas. E aí, muitas delas, né, as infraestruturas que usavam antigas para a produção do café, passaram, né, a partir daquele momento, a utilizar na produção industriais aquelas infraestruturas. Aí, diante desse processo, aí começou a indústria, tá? A gente está falando de agricultura, né? Plantou e tal, exportou. E aí, desse processo, começou a se diversificar, quando começou a indústria. E aí, essa diversificação, né, limitou-se somente a produtos que se empregavam pouca tecnologia. Você estava começando, ali estava o início, né? Aí começou-se no setor tecido, né? No setor alimentício, de alimentos, né? E nas fábricas de sabão, de velas, começaram bem, vamos dizer assim, por baixo, bem devagar, né? Passo de cada vez. E teve vários fatores que contribuíram para intensificar a indústria brasileira. Várias coisas que contribuíram para que isso fosse se firmando cada vez mais até os dias de hoje, tá? Um dos principais fatores, o crescimento acelerado dos grandes centros urbanos. Começaram a crescer os grandes centros urbanos. Por quê? Foi aí, nessa época, que começou a acontecer o quê? O êxodo rural. Porque se começou, presta atenção, lá atrás eu falei que o quê? A produção do café começou a decair. Então a agricultura começou o quê? A decair, que era nos campos, ou seja, na área rural. E aí o que eu falei? Que a indústria dali ela começou a se ascender, né?
Começou a se dar um jeito e de transformar aquilo ali que eles tinham perdido e reutilizar para outros manejos. Então, as pessoas que estavam, vamos dizer assim, na roça, na parte rural, elas começaram a se mudar para onde? Para a cidade. E começou a crescer. Então, teve um grande êxodo rural. Eles começaram... O que é o êxodo rural? A migração do campo para a cidade. Então, a cidade começou a ter o quê? Na verdade, uma grande... chegou de vez, né? Uma grande população. Começou a crescer, tá? E aí, automaticamente, o café, a produção do café já estava caída, começou a cair cada vez mais. Está saindo as pessoas de lá em busca de melhores condições de vida, começou a cair mais. Só que nessa migração também aconteceu. Se tem muita pessoa, existe o quê? Um grande número de consumo, né? Então houve um grande número de consumidores. E aí, com esse grande número de consumidores, teve-se a necessidade de fazer produção de bens de consumo para a população. Olha aí como a indústria começou a se evoluir. Eu tenho muita gente aqui, eu tenho que ter produções disso, daquilo, para poder assistir, atender a essa população. Outra coisa importante para a industrialização brasileira foi a utilização dos portos e das rodovias. Tá? Desculpa, das ferrovias. Antigamente eram as ferrovias, rodovia veio bem depois. Dos portos e das ferrovias, porque os portos já começaram antes, lembra? Desde a época de Cabral, que vinha, até Caravelas e tal. Portos começaram, depois vieram as ferrovias. Então foi muito importante também, porque antes o transporte do café passaram a fazer parte do setor industrial também. Para fazer essa parte que daí começou a se moer, enfim, né? Industrializar esse café, tá? E aí, o que acontece? Houve-se crescimento de mão de obra para trabalhar-se na indústria, e aí se fosse crescendo cada vez mais essa parte de industrialização e da industrialização brasileira, né, da qual nós estamos falando.